E hoje tivemos uma notícia que aliviou os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que ocorreram hoje e impactaram o mercado positivamente. Também vou falar sobre os eventos que vão ocorrer amanhã. Amanhã começa um período bem difícil para os mercados. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. E também não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, seguir lá no canal do Telegram e vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo um pouquinho, né? Nem dá para dizer que está caindo, né, galera? Um pouco mais de 0,5%, nem 1% de queda. Então, assim, o mercado está bem parado nos últimos dias. O Bitcoin está num verdadeiro marasmo aqui, tá? Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, uma situação até um pouco chata, né? Uma pessoa, por exemplo, que olhou o mercado pela última vez sem olhar gráfico, padrão gráfico nem nada, só olha preço, tá? Uma pessoa que olhou o mercado lá no dia 8 de março, deve ter visto o Bitcoin hoje, só olhou o preço, abriu lá no celular rapidinho, viu e falou, nossa, não deve ter acontecido nada, o Bitcoin estava 70 mil dólares 8 de março, agora 11 de abril ele está 70 mil dólares de novo, tá? Então, assim, o mercado tá andando de lado aí já tem mais de um mês, o mercado tá chato, tá um mercado que não faz padrões gráficos confiáveis, tá? Se a gente olhar aqui, né, começando pelo gráfico diário, tem aquele triângulo que um monte de gente estava desenhando aí nos últimos dias, mas eu não confio muito nele, principalmente por causa desse padrão errar muito, tá? Um padrão que para mim ele é um pouco perigoso, tá? Mas Bitcoin, muitas pessoas estavam falando que ele rompeu nos últimos dias esse triângulo ou flâmula para cima com alvo lá acima dos 80 mil dólares. Só que eu tenho as minhas ressalvas, galera. Primeiro, esse padrão aqui erra muito, tá? Não dá para confiar cegamente nesse padrão gráfico. E segundo, esse rompimento aqui foi bem frajuto, tá? Não teve volume alto no rompimento, não teve um candle fechando acima da região de resistência ali no 71.600, 71.800, tá? Então assim, não sei, tá? Para mim o que eu tô vendo aqui é sinais de que o Bitcoin, por enquanto, tende a continuar estável. Isso daqui eu tô falando olhando só o gráfico, tá? Eu tô ignorando a análise de sentimento, a análise dos dados macroeconômicos. Quando a gente vai para tempos gráficos menores aqui, né? No de 4 horas é um dos poucos tempos gráficos em que eu consigo ver algum padrão. E o que eu estou vendo aqui é o seguinte, eu consigo desenhar aqui uma possível cunha ascendente, né? Que normalmente é um padrão que indica baixa, tá? Indica que o mercado pode cair. Só que também o mercado não está indo buscar os alvos, não está indo buscar os pontos importantes aqui. Nem fica uma coisa chata, porque o mercado simplesmente faz um monte de padrões gráficos quando ele está andando de lado, e não rompe nenhum direito. Ele não vai buscar os alvos. Às vezes finge que rompeu, mas fica nesse engano aqui, né? Ele fica enganando todo mundo. E do ponto de vista gráfico, pessoal, sinceramente, não estou conseguindo ver tanta coisa aqui para ser falada, tá? Se o Bitcoin romper para baixo aquela região ali dos 67.500 dólares, aí ele vai formar um topo duplo aqui, mas assim, é um topo duplo que está muito grande aqui para o tamanho da subida que teve, tá? Então, não sei, eu não estou conseguindo ver um gráfico confiante. Eu acho que as dicas estão mais vindo da análise, principalmente de sentimento e também um pouco da análise de dados macroeconômicos. E por falar neles, hoje tivemos a divulgação do famoso PPI, né? E o mercado reagiu bem. Hoje o SP500 está subindo, mercados americanos aí respondendo com certo alívio aí em relação ao que a gente teve ontem, né? Só que o DXY está subindo hoje também, tá? O DXY subindo significa que os ativos que são indexados ao dólar tendem a ficar mais fracos, tá? Por exemplo, o Bitcoin. Então, não é um sinal muito bom. Hoje a subida foi bem mais modesta, mas ainda assim o DXY está subindo. E isso para mim é um sinal de perigo, tá? Eu sei que a análise gráfica de DXY é sempre algo um pouco complicado, mas eu consigo ver aqui no gráfico do DXY, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, que o DXY parece ter formado aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, tá? Se a gente desenhar aqui, né? Esse que eu desenhei ficou bem ruinzinho, tá? Mas eu acho que dá para entender a ideia, né? Se a gente desenhar aqui, desculpem pessoal, se a gente desenhar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região de 107 pontos, tá? O que não seria nem um pouco bom. E se o Bitcoin for buscar 107 pontos, meus amigos, se o DXY for buscar 107 pontos, é sinal de que o Bitcoin pode se desvalorizar, tá? Então é bom ficar bem atento nisso daqui, porque não é definitivamente um bom sinal, tá? E, galera, falando em dados, tá? Temos que mostrar aqui o dado que eu comentei com vocês que saiu hoje.
o tão aguardado índice de preço ao produtor veio abaixo do esperado, meus amigos. Pois é, a expectativa do mercado era que a inflação ao produtor de março crescesse em 0,3%, ela cresceu em 0,2%, menos do que o mercado estava esperando. Isso aqui é uma notícia muito boa, haja vista que nos últimos dias estamos tendo a inflação nos Estados Unidos. Ontem a gente viu dados de inflação aí surpreendendo para cima pelo terceiro mês consecutivo, tá? Hoje não, hoje a gente viu aí a inflação ao produtor um pouco abaixo do esperado, o que dá uma certa esperança para o mercado. Eu acredito que isso tem impactado aí na subida dos mercados hoje, até porque alguns dos componentes que são usados para calcular o índice de preço ao produtor, eles são usados para calcular o PCI, tá? Que é a inflação, o núcleo do PCI, que é a inflação que o Fed mais olha para tomar suas decisões aí de taxas de juros, de políticas monetárias, tá? E quando a gente olha aqui, galera, a gente vê o seguinte: a gente teve 2 meses seguidos ali com o PPI, né, a inflação do produtor, vindo acima do esperado, e pela primeira vez nesses 2 meses ela veio abaixo do esperado. E ela estava acelerando, galera. Em dezembro ela veio -1, em janeiro 0,3, menos 0,1 em dezembro, né? Depois em janeiro 0,3, então já deu uma acelerada enorme, né, acima da expectativa. Em fevereiro, acima da expectativa, foi para 0,6, então ela parou de acelerar nesse mês de março, o que é um bom sinal. Então isso é um alívio para os mercados aí, tá? Mas não, vamos dizer assim, não invalida os dados que a gente teve ontem de inflação consumidor vindo acima da expectativa, tá? Ainda deixa aquele sinal de alerta nos mercados. A gente vê aqui na probabilidade de taxa de juros que aumentou um pouco, razoavelmente pouco, a possibilidade de corte em junho, tá? Mas ainda assim permanece a maior probabilidade de manter, e para julho também, tá? Então assim, isso aí deu um certo alívio para o mercado hoje, porém a situação continua tensa, tá? O mercado vai ficar aguardando os próximos dados de inflação para ele decidir se vai começar a contar com essa narrativa de que os juros não caem no primeiro semestre ou não, tá? Então o mercado está aguardando os próximos dados aí de inflação que vão vir nas próximas semanas, as próximas falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Só sei que a coisa está complicada, tá? Porque a gente está tendo aí vários sinais de que a inflação está voltando. E amanhã, galera, começa definitivamente os balanços corporativos lá dos Estados Unidos de empresas aí relevantes, tá? A gente começou aqui nos últimos dias, já estavam sendo divulgados alguns balanços. Hoje a gente teve alguns balanços aí sendo divulgados, mas amanhã a gente tem alguns bancos aí, tá? Algumas casas aí importantes no mercado. A gente tem o JP Morgan divulgando o seu balanço amanhã, sexta-feira. A gente tem a BlackRock, a State Street, tá? O Citigroup, que se eu não me engano é o Citibank, que é do Citigroup, tá? Então assim, a semana real, o período de balanço está começando. E o que o mercado vai ficar de olho agora, pessoal? Se esses balanços vão continuar vindo bons, tá? No ano passado, né, os balanços que foram divulgados do quarto trimestre de 2023 foram divulgados ali no início de janeiro de 2024, a maioria veio bom, tá? Veio mostrando que as empresas dos Estados Unidos ainda estão conseguindo ter bons resultados, tá? O que mostra que a economia de lá está indo bem, né? Enquanto que a gente tem agora o mercado aguardando por esse trimestre, tá? Será que em 2024 o lucro das empresas diminuiu ou aumentou? Eu tenho uma opinião, tá? Não tem como prever o futuro, obviamente, mas a minha opinião é o seguinte: se a gente começar a ver muitos balanços bons, né? Balanços surpreendendo ali em lucro, e a gente já estando com essa carga de dados de inflação nos últimos meses aí surpreendendo para cima, o mercado pode começar a discutir que os juros não caem em junho, julho e talvez nem em setembro, tá? Porque se o mercado começar a ver que as empresas estão tendo aí grandes lucros, né? É sinal de que a economia está muito aquecida, enquanto a inflação está começando a dar as caras de novo, começando a subir de forma inesperada, eu não sei, tá? O mercado pode achar ruim resultados bons de empresas dessas aí, tá? Uma coisa importante, viu, pessoal? Quando saem esses resultados, principalmente no aftermarket, né? Quando fecha o mercado americano, é muito comum isso impactar no mercado de criptomoedas, tá? Às vezes sai um resultado muito bom ali na hora, o mercado sobe de uma só vez. Às vezes sai um resultado que surpreende muito para baixo, o resultado cai, tá? E não só os resultados, também tem as falas aí dos CEOs dessa empresa em relação às projeções ali, expectativas de lucro dessas empresas. Isso mexe muito com o mercado. Algumas empresas, elas impactam muito
elas impactam muito o índice SP500, o mercado como um todo, tá? Então elas têm o potencial de fazer o mercado subir ou cair, tá? A gente vai ter aí nas próximas semanas, esse mês de abril praticamente todo aí, com resultados sendo divulgados diariamente, né? Isso aí pesa, causa bastante volatilidade no mercado e deixa o mercado um pouco perigoso para operar, tá? Porque, como eu disse, às vezes sai um resultado ali bem diferente do esperado, o mercado faz um movimento de uma hora para outra e o Bitcoin muitas vezes acompanha, tá? Então, cuidado. E aqui na análise de sentimento, a gente continua aqui no TRDR com indicadores que não dizem muita coisa, tá? A gente vê aqui, por exemplo, o Long Short Ratio aí caindo nos últimos dias, com o Open Interest subindo, né? Quando a gente olha isso daqui, a gente fala, nossa, o Long Short Ratio está caindo, o Open Interest subindo, mais pessoas abrindo short dentro da Binance, só que ao mesmo tempo a taxa de funding está muito elevada, tá? O que costuma sinalizar muitas vezes, ela subiu bastante, agora já caiu de novo, mas enfim, isso aqui acaba sendo um sinal meio que neutro, tá? Você tá vendo o Long Short Ratio caindo, o Open Interest subindo, mas a taxa de funding subindo, tá? Não dá para chegar a uma conclusão muito fácil com isso daqui. Então o mercado ele tá aí naquela mesma, tá? O pessoal não tá colocando muito dinheiro na mesa por enquanto, e nisso o mercado vai ficando parado. Vamos ver se amanhã com a temporada de balanço a gente consegue alguma definição de direção aí para o mercado. Indo aqui para High Block, eu vejo algo que, na minha visão, não mudou muito, tá? A gente vê aqui liquidez para todo lado, mas a gente vê mais liquidez abaixo aqui. E agora a concentração de liquidez está ali na região dos 67 mil, 66 mil dólares, tá? Então, assim, eu não descarto o Bitcoin cair mais um pouco até a região dos 66 mil dólares, 67 mil dólares, para pegar esses pontos de liquidação aqui, tá? Temos liquidez surgindo lá nos 73 mil dólares também, mas aqui está mostrando mais liquidez abaixo, o que sugere que a probabilidade do Bitcoin ir para baixo ali nos 66, 67 mil dólares de novo para pegar essa liquidez é maior, tá? Mas no geral aqui, galera, o Long Short Ratio não está ajudando, a gente tem que ver ali se a gente vai começar a ter algum movimento mais definitivo ali em termos de TRDR, né, em termos de análise de sentimento, porque o que está indicando aqui ainda indica uma certa queda ali, pelo menos para 66, 67 mil dólares. E no caso das altcoins, a coisa parece um pouco pior. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, o que está acontecendo, tá? Ethereum, nos últimos dias aí, tem formado padrões indicando baixa. É óbvio que assim, né, não está muito fácil operar Ethereum nos últimos dias, tá? Fez um falso rompimento de uma bandeira de baixa, mas se a Ethereum perder a região ali dos 3.200 dólares, ela vai formar uma bandeira de baixo com alvo lá nos 2.550 dólares, tá? Então, muito cuidado com a Ethereum. Temos que olhar aqui também a ADA Cardano, galera. A ADA Cardano aqui parece ter rompido para baixo nos últimos dias aí uma bandeira de baixa com alvo lá nos 40 centavos, então a situação para Cardano segue ruim, tá? E a Cardano, mesmo nas subidas do Bitcoin nos últimos dias, ela não está conseguindo performar bem. Isso é um péssimo sinal, um sinal que ela está mais fraca do que a média do mercado, tá? Então, isso quer dizer que quando o mercado sobe, ela tende a subir pouco, quando o mercado cai, ela tende a cair muito, tá? Então, tá com uma pressão vendedora na Cardano aí, é bom tomar um certo cuidado com isso, tá? Vamos ver a BNB aqui. A BNB nos últimos dias tem sido mestre nos gráficos que terminam em nada, né? Dá para desenhar forçando aqui uma possível cunha, uma cunha ascendente, né? Mas não rompeu ainda, não tá confiável, tá? Temos que aguardar aí para ver se a BNB vai de fato romper esse padrão e confirmar. Por enquanto não tem nada confirmado aqui na BNB, tá? Solana eu acho que é uma das moedas que está com uma situação mais delicada, porque ela está em cima de um suporte importante que ela não pode perder. Se a Solana perder a região ali dos 165, 164 dólares, o alvo para ela está lá nos 126, tá? Então, a situação da Solana aí tá bem delicada. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar, né, que o pessoal sempre fala dela, é a Matic. E a Matic, para mim, tá também numa situação muito delicada, né? Porque ela rompeu, galera, para mim, ela rompeu isso aqui, tá? Ela tá com o ombro, cabeça a ombro, com alvo lá nos 65 centavos de dólar. Então, eu tô vendo sinal de queda aqui para Matic para os próximos dias ou semanas, tá? Eu acho que ela tá só esperando aí acontecer alguma correção no mercado. Se acontecer, provavelmente ela vai. A situação da Matic tá um pouco parecida com a Cardano, em termos de que quando o Bitcoin performa bem nos últimos dias, ela não tá performando tão bem, e quando o Bitcoin cai, ela às vezes cai mais percentualmente, tá? Então tá com sinal aí de que tem uma certa pressão vendedora aí de curto prazo na Matic. Não estou dizendo que ela é uma péssima moeda, só estou dizendo que nos próximos dias e semanas o gráfico dela está dando mais sinais aí de queda, tá? Tem que falar também daquelas moedas que eu vinha comentando nos últimos dias. E galera, a Jasmine
tá surpreendendo, tá? Hoje a Jasmine fez uma subida aí e parece que esse triângulo ascendente dela vai ser rompido, tá? Eu acho que essa daqui foi uma das análises que mais me surpreendeu, porque eu vi o triângulo ascendente, mas o que está acontecendo é que mesmo com a pressão vendedora nos últimos dias no mercado, a indefinição do Bitcoin, dados ruins de inflação, a Jasmine está performando bem e, de novo, hoje ela chegou a bater ali a máxima dos 26 centavos de dólar. E a Jasmine, pessoal, eu penso o seguinte, tá? Ela ainda não rompeu esse triângulo ascendente, mas se ela conseguir romper isso daqui para cima, meus amigos, aí a gente tem alvo muito bom para essa criptomoeda, ela pode se valorizar, o alvo dela seria na região dos 44 centavos, agora ele está 22 centavos, tá? Então, é uma moeda aí que tá com um gráfico bonito, indicando alta, só que tem um detalhe, pessoal, a gente vai ter que ver uma definição aí para o Bitcoin, ele precisa ir para algum lado de fato, tá? E quando eu falo ir para algum lado, é ir para 60 mil, talvez abaixo, ou ir para 80, no mínimo ali uns 74, tá? Ele precisa se definir. Se o Bitcoin for em 67, 65, amanhã 72 mil dólares, para mim não muda nada, tá? Porque ele vai estar visitando preços aí que ele já está há mais de um mês, tá? Eu falo de definição mesmo, de romper suporte ou romper resistência. E quando isso não acontecer, eu acho que fica um pouco difícil aí da gente operar altcoins, tá? Porque existe um receio no mercado de correção, né? A gente está com o mercado aí que já subiu muito, o pessoal pode começar a realizar lucro. Então, existe toda uma narrativa aí que desfavorece as pessoas a tomarem mais risco, tá? E uma moeda que tá me chamando a atenção, que eu acho que ela pode cair bastante, galera, é a Radix, tá? Não tem jeito, galera. Olha isso daqui, tá? Hoje, nos últimos dias aí, o Bitcoin não tá performando tão mal, né? O Bitcoin tá se mantendo. A gente tá tendo aí, o Bitcoin até calmo em comparação, se a gente considerar todas as turbulências que a gente tá tendo no mercado. Quando a gente olha aqui pro gráfico da Radix, ela tá caindo bastante, tá? Hoje ela tá caindo mais de 5%, com o Bitcoin aí praticamente não caindo, tá? Ontem o Bitcoin subiu e ela caiu, tá? Então, assim, eu tô achando que tá com uma pressão vendedora aqui. Radix, eu acho que de curtíssimo prazo aí, de semanas e meses, não vou dizer meses, mas semanas, eu acho que ela já deu o que ela tinha que dar, tá? Agora eu tô vendo um risco gigantesco aqui de a Radix romper para baixo esse padrão aqui, formar um ombro, cabeça, ombro, tá? Ainda não formou, mas tá muito claro que isso aqui pode virar um ombro, cabeça, ombro. A gente vê aqui, não só pelo padrão gráfico, mas aqui embaixo também pelo volume, né? A gente vê que o volume de negociação tá diminuindo, enquanto que ela tá aí perdendo força, né? E se a Radix romper ali a região dos 6,5, 0.064, tá? Vou colocar esse valor. Eu acho que a coisa complica, porque ela rompe esse ombro, cabeça, ombro para baixo, o alvo tá lá na região dos 4 centavos de novo, tá? Então a Radix pode voltar para a região dos 4 centavos aí, eu não sei que dia, não sei que horas, não posso afirmar que vai com toda certeza, mas o gráfico tá dando indicativos de que a coisa tá ruim, tá? Ela tá muito fraca, enquanto a maior parte do mercado não tá sofrendo tanto igual a Radix. Então é bom ficar de olho, tá? Quem tem Radix e quem quer comprar ela, né, que muita gente eu sei que viu ela subir aí, não teve oportunidade de comprar, ficou com medo de comprar, depois subiu, pode ser uma oportunidade de comprar de novo, tá? Então Radix para mim, eu vejo uma grande chance de ela voltar ali para a região dos 4 centavos de dólar, tá? E, galera, por esse vídeo é isso, tá? Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, pelo Telegram. No mais, desejo aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.